Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. O navio fantasma. Era uma noite escura e tempestuosa, quando o capitão Rodrigo e sua tripulação avistaram um navio à deriva no meio do oceano. Eles estavam voltando de uma longa viagem comercial pela África e Ásia, e estavam ansiosos para chegar ao Brasil, sua terra natal. O capitão Rodrigo era um homem experiente e corajoso, que já havia enfrentado muitos perigos e desafios em sua vida de marinheiro. Ele não se intimidou com a visão do navio abandonado, e decidiu se aproximar para investigar. Talvez houvesse algum tesouro ou sobrevivente a bordo, pensou ele. Ele ordenou que seus homens preparassem um bote para se dirigir ao navio misterioso. Ele escolheu 4 dos seus melhores marinheiros para acompanhá-lo: Pedro, João, Antônio e Francisco. Eles pegaram lanternas, cordas, machados e pistolas, e se lançaram ao mar agitado. O bote balançava violentamente nas ondas, mas os homens conseguiram chegar ao lado do navio sem maiores problemas. Eles amarraram o bote a uma corda que pendia do convés, e subiram com dificuldade pela escada de madeira. O navio era grande e imponente, mas estava em péssimo estado de conservação. As velas estavam rasgadas, o mastro estava quebrado, e o casco estava coberto de limo e algas. O capitão Rodrigo e seus homens pisaram no convés com cautela, iluminando o caminho com suas lanternas. Eles não viram nenhum sinal de vida ou movimento. O navio parecia estar completamente vazio e silencioso. Eles se perguntaram o que teria acontecido com a tripulação e os passageiros, se é que havia algum. Eles decidiram explorar o navio em busca de pistas ou objetos de valor. O capitão Rodrigo foi para a cabine do comandante, enquanto os outros se dividiram em duplas para vasculhar as outras partes do navio. Eles combinaram de se encontrar no convés em meia hora, ou antes se encontrassem algo interessante ou perigoso. O capitão Rodrigo entrou na cabine do comandante com curiosidade. Ele esperava encontrar algum documento ou mapa que revelasse a origem e o destino do navio. Ele vasculhou as gavetas, os armários e as prateleiras, mas não encontrou nada além de papéis velhos e rasgados, livros mofados e objetos quebrados. Ele ficou frustrado com a falta de informações. Ele então notou uma porta trancada no fundo da cabine. Ele tentou abri-la com a chave que estava pendurada na parede, mas não funcionou. Ele resolveu arrombá-la com o machado que carregava consigo. Ele deu alguns golpes na porta, até que ela cedeu e se abriu com um rangido. Ele entrou na sala escura e empoeirada, que parecia ser um escritório ou um quarto privado do comandante. Ele acendeu uma vela que estava sobre uma mesa, e olhou em volta. Ele viu uma escrivaninha com uma cadeira, uma cama com lençóis sujos, um armário com roupas rasgadas, e uma estante com alguns livros e objetos estranhos. Ele se aproximou da escrivaninha, e viu um diário aberto sobre ela. Ele pegou o diário nas mãos, e começou a ler as últimas páginas escritas pelo comandante do navio fantasma. O diário contava a história de uma viagem maldita, que começou em Lisboa, Portugal, no ano de 1816. O navio se chamava Santa Maria da Graça, e era um dos mais belos e luxuosos da época. Ele transportava cerca de 200 pessoas entre tripulantes, passageiros e escravos, além de uma grande carga de ouro, prata, joias e especiarias. O comandante do navio se chamava Manuel de Souza,
e era um homem ambicioso e cruel. Ele tratava os seus homens com desprezo e violência, e os escravos com ainda mais brutalidade. Ele também era um homem ganancioso e desonesto, que planejava roubar a maior parte do tesouro que levava a bordo, e fugir para algum lugar distante e seguro. O destino do navio era o Rio de Janeiro, Brasil, onde ele deveria entregar a carga e os escravos ao governador da colônia portuguesa. Mas o comandante Manuel tinha outros planos. Ele pretendia desviar o navio para uma ilha desconhecida no meio do Atlântico, onde ele tinha um cúmplice que o esperava com um navio menor e mais rápido. Ele contou o seu plano para alguns dos seus homens de confiança, que aceitaram participar da traição em troca de uma parte do tesouro. Eles esperaram a oportunidade certa para executar o plano, que surgiu quando o navio entrou em uma região de nevoeiro e tempestade, que dificultava a navegação e a comunicação. Eles aproveitaram a confusão e o medo causados pelo mau tempo, e atacaram os outros tripulantes que não estavam envolvidos no plano. Eles mataram alguns, feriram outros, e prenderam os restantes no porão do navio. Eles também mataram ou feriram alguns dos passageiros que tentaram resistir ou fugir. Eles então tomaram o controle do navio, e mudaram seu rumo para a ilha secreta. Eles estavam felizes e confiantes com o sucesso do seu golpe, e não se importavam com os gritos e os gemidos dos que sofriam no porão. Eles achavam que nada poderia dar errado, mas estavam enganados. O que eles não sabiam era que entre os escravos que levavam no navio, havia um homem especial. Ele se chamava Zumbi, e era um líder quilombola que havia sido capturado em uma emboscada pelos portugueses. Ele era um homem sábio e poderoso, que conhecia os segredos da natureza e da magia. Zumbi estava acorrentado no porão do navio, junto com os outros escravos. Ele sofria as dores da fome, da sede, do frio, do calor, das doenças, dos castigos e das humilhações. Mas ele não perdia a esperança nem a fé. Ele sabia que o seu destino não era morrer naquele inferno flutuante. Ele usou o seu conhecimento e a sua força para libertar-se das correntes que o prendiam. Ele também libertou os outros escravos que estavam com ele, e lhes disse para se prepararem para a luta. Ele então invocou os espíritos dos seus ancestrais, e pediu-lhes ajuda para vingar-se dos seus opressores. Os espíritos atenderam ao seu chamado, e enviaram uma maldição sobre o navio e os seus ocupantes. Eles fizeram com que o navio se perdesse no meio do oceano, sem encontrar terra ou vento. Eles fizeram com que os homens traidores enlouquecessem de medo e culpa, e se matassem uns aos outros ou se jogassem ao mar. O comandante Manuel foi o último a morrer. Ele viu todos os seus planos fracassarem, e todos os seus homens perecerem. Ele tentou salvar-se com o tesouro que havia roubado, mas não conseguiu escapar da maldição. Ele foi atacado por Zumbi e pelos outros escravos libertos, que se vingaram de todo o mal que ele lhes havia feito. Zumbi arrancou-lhe o coração com as próprias mãos, e jogou-o ao mar como oferenda aos espíritos. Ele então tomou posse do navio e do tesouro, e declarou-se o seu novo comandante. Zumbi disse aos seus companheiros que eles iriam navegar para a liberdade, e buscar um lugar onde pudessem viver em paz e harmonia. Ele disse que eles eram os donos do seu destino, e que ninguém poderia detê-los. Ele disse que eles tinham o apoio dos espíritos, e que o navio era agora um instrumento de justiça e vingança. Os escravos libertos se alegraram com as palavras de Zumbi, e o aclamaram como seu líder e herói. Eles se organizaram para cuidar do navio e do tesouro, e para se defenderem de possíveis inimigos.
Eles também cuidaram dos feridos e dos doentes, e enterraram os mortos no mar com respeito e dignidade. Eles então partiram para sua nova aventura, sem saber para onde iriam ou o que encontrariam. Eles confiavam na sabedoria e na coragem de Zumbi, e na proteção e na orientação dos espíritos. Eles navegaram por dias e noites, sem ver terra ou sinal de vida. Eles enfrentaram tempestades, calmarias, correntes, tubarões, piratas e fantasmas. Mas eles não se deixaram abater pelos obstáculos e perigos. Eles cantavam, dançavam, contavam histórias, rezavam, riam e choravam. Eles celebravam a sua liberdade, a sua união, a sua esperança. Eles se tornaram uma família, uma comunidade, uma nação. Um dia, eles avistaram uma ilha verdejante paradisíaca no horizonte. Eles se encheram de alegria e curiosidade, e decidiram se aproximar para explorar. Eles acharam que talvez fosse o lugar ideal para se estabelecerem e construírem o seu lar. Eles não sabiam que aquela ilha era habitada por uma tribo de canibais selvagens, que os esperavam com fome e sede de sangue. Os canibais viram o navio se aproximando da ilha, e se prepararam para atacar. Eles pegaram as suas armas de madeira, pedra e osso, e se esconderam na mata densa. Eles esperaram o momento certo para surpreender os visitantes indesejados, e capturá-los para o seu banquete macabro. Zumbi percebeu que havia algo estranho na ilha, e sentiu um arrepio na espinha. Ele disse aos seus homens para ficarem alertas, e não confiarem nas aparências. Ele disse que eles deveriam se manter no navio, até terem certeza de que a ilha era segura. Ele disse que ele mesmo iria descer em um bote com alguns dos seus guerreiros mais valentes, para reconhecer o terreno. Ele escolheu 10 dos seus homens mais fortes e corajosos para acompanhá-lo na missão. Eles pegaram as suas armas de fogo, facas e machados, que haviam tomado dos portugueses mortos no navio fantasma. Eles também levaram algumas joias e especiarias do tesouro, para oferecer como presentes aos nativos da ilha, caso fossem pacíficos e amigáveis. Eles desceram em um bote até a praia da ilha, onde atracaram em um pequeno cais de madeira. Eles não viram ninguém por perto, apenas algumas cabanas simples de palha e barro, algumas plantações de frutas e verduras, alguns animais domésticos como galinhas e porcos. Eles acharam que a ilha era habitada por um povo simples e humilde, que vivia da agricultura e da pesca. Eles resolveram sair do bote, e caminhar pela ilha em busca de algum habitante. Eles deixaram 2 dos seus homens no cais, para vigiar o bote e o navio. Eles seguiram por uma trilha que levava ao interior da ilha, onde havia uma floresta densa e escura. Eles entraram na floresta com cuidado, iluminando o caminho com as suas lanternas. Eles não perceberam que estavam sendo observados e seguidos pelos canibais, que se moviam silenciosamente entre as árvores. Os canibais esperaram que eles se afastassem do cais, e então atacaram os 2 homens que ficaram para trás. Eles os mataram com flechas envenenadas, e os arrastaram para sua aldeia, onde os esquartejaram e cozinharam em grandes panelas de ferro. Zumbi e os outros 8 homens continuaram caminhando pela floresta, sem saber do destino dos seus companheiros. Eles chegaram a uma clareira, onde havia um grande lago de água cristalina. Eles viram alguns peixes coloridos nadando no lago, e algumas aves exóticas voando no céu. Eles acharam que o lugar era bonito e tranquilo, e resolveram descansar um pouco. Eles se sentaram na beira do lago, e beberam um pouco da água fresca. Eles também comeram algumas frutas que haviam colhido pelo caminho,
e conversaram sobre a ilha e o navio. Eles se perguntavam se havia alguém na ilha, e se eles seriam bem recebidos ou não. Eles também se perguntavam se o navio estaria seguro, e se os seus amigos estariam bem. Eles não perceberam que estavam cercados pelos canibais, que se aproximaram sorrateiramente por todos os lados. Os canibais esperaram que eles baixassem a guarda, e então atacaram com gritos e urros selvagens. Eles lançaram flechas, lanças, machados e pedras contra os homens surpreendidos, que mal tiveram tempo de reagir. Zumbi foi o primeiro a perceber o perigo, e tentou alertar os seus homens. Ele pegou a sua pistola, e atirou contra um dos canibais que vinha em sua direção. Ele acertou o canibal no peito, fazendo-o cair morto no chão. Ele então pegou a sua faca, e se preparou para enfrentar os outros inimigos. Os outros homens também pegaram as suas armas, e tentaram se defender dos canibais. Mas eles eram poucos e despreparados para a batalha. Eles foram atingidos por vários golpes mortais, e caíram um a um no chão ensanguentado. Alguns deles ainda tentaram fugir para o bote ou para o navio, mas foram alcançados e capturados pelos canibais. Zumbi foi o último a resistir. Ele lutou bravamente contra os canibais, matando alguns e ferindo outros. Mas ele também foi ferido por várias flechas e lanças, que perfuraram o seu corpo. Ele sentiu a sua força diminuir, e a sua visão escurecer. Ele caiu de joelhos no chão, soltando um grito de dor e raiva. Os canibais se aproximaram dele com cautela, temendo que ele ainda pudesse reagir. Eles viram que ele estava gravemente ferido, mas ainda vivo. Eles decidiram levá-lo para sua aldeia, onde ele seria torturado e devorado vivo como parte de um ritual sagrado. Eles o amarraram com cordas de fibra vegetal, e o carregaram nos ombros como um troféu de guerra. Fim. Se gostou, deixa o like e um comentário, e não esqueça de se inscrever no canal.